Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. Caros alunos, hoje nós iremos falar sobre a interpretação e a aplicação do direito penal. Antes, na aula anterior, nós falamos sobre as fontes do direito, e hoje nós passaremos a falar aqui sobre a interpretação e a aplicação do direito penal. E aí, sem mais delonga, passamos às considerações iniciais, porque, consoante uma definição clássica e ainda empregada, a interpretação é o processo por meio do qual se extrai do texto normativo o seu sentido e o seu alcance. A interpretação é, portanto, senhores, imprescindível em qualquer circunstância para a identificação desse sentido ou do alcance do enunciado normativo. Essa concepção de interpretação encontra-se atualmente sob inúmeros questionamentos. Muitos a consideram até ultrapassada, na medida em que pressupõe a existência de um sentido e de um alcance que deveriam aí anteriores à interpretação da norma, ao intérprete da norma aí nesse contexto. Essa concepção, ela se vigorou com muita força no decorrer do século XIX e por boa parte do século XX, quando se pretendia diferenciar a interpretação que objetivava a finalidade da lei e a finalidade do legislador. Atualmente não se faz sentido mais a distinção existente aí entre interpretação objetiva e subjetiva. Para a doutrina mais clássica, a primeira teria como objetivo encontrar o legislador. Dentro de uma perspectiva do atual estágio aí de desenvolvimento do estudo do direito, não se pode permitir que a vontade do legislador se sobreponha ao próprio enunciado normativo. Nas lições de Arthur Kaufmann e Paulo Queiroz, que irão afirmar que interpretar é argumentar corretamente num sistema aberto, contudo, nós vamos entender que a ideia é de que os textos claros não necessitam de interpretação, já está completamente ultrapassada. Todos aí demandam de uma interpretação, desde as mais simples às mais complexas. Também já se encontra superada a ideia de que é interpretada a norma nesse sentido. A rigor, nós vemos o que é interpretado, são os textos normativos, e a partir dessa interpretação resultam-se as normas. A distrito do que já vimos, não podemos confundir a interpretação com a hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estuda os processos interpretativos, e na célebre definição de Carlos Maximiliano, hermenêutica é a teoria da ciência da arte de interpretar. Em outras palavras, senhores, a hermenêutica, ela procura estudar os métodos de interpretação que podem e devem ser utilizados. Por outro lado, há uma imensa aproximação entre interpretar e aplicar o direito. Se os textos demandam uma interpretação, parece-nos óbvio que a aplicação do direito aqui no sentido é antecedente da sua interpretação. Para um conhecimento claro, podemos fazer uma alusão aqui, nesse sentido, eu creio que todos conhecem, do texto de Lucas, capítulo 6, versículo 10. É questão de pura hermenêutica correlacionado com outros textos. Assim é o que acontece nos textos normativos. Quer ver? Em Lucas, capítulo 6, versículo 10, diz assim: o discípulo não pode estar acima do seu mestre, e, entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Lá no texto de João, capítulo 14, versículo 12, quando Jesus diz: na verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Aí você diria, quando você lê este texto,
você poderia dizer que Jesus é incongruente, é incoerente ou coisas do gênero? Não. Não é objeto do nosso estudo, eu sei. Mas, por questão de clareza, e o que nós estamos em uma cátedra, numa academia de futuros juristas, a título de esclarecimento, quando alguém cita João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali é um texto que está dizendo exatamente do pai, não do comedor de arroz e feijão. E um monte de pessoas alienadas nesse contexto, ignorantes a essa questão, né? Mas é pura questão de hermenêutica, porque Jesus, o mestre, está dizendo que ele é a verdade e o seu pai, e não um comedor de arroz e feijão, como eu já disse. Aí você pode até dizer, né? Mas professor, a Bíblia não manda nós orarmos pelas autoridades? Sim, mas não impede nós questionarmos. Jesus, ele foi o maior dos questionadores do seu século, né, passado, e veio para mudar o pensamento judaico, saindo dessa bolha. É isso que o estudante de direito faz. Ele questiona as interpretações erradas, e lembrei de um fato que eu quero aqui também compartilhar com os senhores, né? Só quero fazer um adendo, aproveitar já que estamos falando de hermenêutica. Eu ouvi esses dias que determinados alunos, né, questionam, né, a questão do IAD, do estudo, dizendo que o estudo IAD ficaria fraco. Exatamente, por quê? IAD não é essa forma que nós estamos fazendo de aulas online, é diferente. As aulas online, ela dá abertura para questionamentos. Já a IAD são videoaulas, são aulas postadas. Aulas postadas não dão abertura para o questionamento. É tudo questão também de hermenêutica neste contexto. E eu quero que entenda que qualquer estudo depende única e exclusivamente de quem está recepcionando o conteúdo. Certo? Por quê? Quer ver? Aqui. Muitos questionam o estudo da UBLA. Lá saíram juízes, promotores, grandes advogados, renomados, embaixadores, né? E aí nós temos inúmeros juízes aqui na nossa região que se formaram na UBRA e são até hoje aí, tá certo? Mas voltando aqui para na nossa aula, no nosso contexto, nós temos que aproveitar as oportunidades diferente de oportunismo, que são palavras diametralmente expostas. Nesta pandemia, né, eu digo que eu aprendi foi muito. Quando passar, né, nós vamos ver que nós perdemos um grandioso tempo, poderíamos ter aproveitado aí, tá certo? Voltando aqui. Nós vamos entrar agora, senhores, eu só fiz esse panorama para que os senhores entendam e compreendam a questão. Modalidades de interpretação. Existem inúmeras modalidades de interpretação e podemos classificar tais modalidades da seguinte forma. Quanto às fontes, né, ou sujeito, mas é melhor usar as fontes, quanto aos meios ou modo e quanto aos resultados. Interpretação quanto às fontes. A interpretação quanto às fontes também pode ser chamada de interpretação quanto ao intérprete ou quanto à origem, sob essa perspectiva. A interpretação ela pode ser autêntica, né? Também conhecida como interpretação legislativa, pois é fornecida pela própria lei. Um exemplo sempre bem lembrado é o artigo 327 do Código Penal, que define a figura do funcionário público. Trata-se da interpretação legislativa da expressão funcionário público, nesse sentido. Essa interpretação autêntica, ela pode ser contextual e posterior. Contextual, a interpretação ela ocorre no bojo da própria norma legal interpretada, é o que ocorre com os conceitos de funcionários públicos, como nós vimos, artigo 327 do Código Penal, e de casa, né? Asilo inviolável aí, artigo 150, parágrafo 4º e 5º. Já a interpretação posterior é o quê? A interpretação posterior é a interpretação autêntica, será posterior quando será realizado por outro texto normativo distinto daquele que se pretendia interpretar.
Neste desiderado, há um ponto que pode se suscitar polêmica. Ela diz respeito ao quê? A retroatividade dessa interpretação autêntica posterior. Na esteira da doutrina mais abalizada, devemos compreender se a nova lei de interpretativa limitar-se a explicitar o alcance e o significado da lei interpretada, é perceptível e de fácil noção que sem nenhuma inovação normativa deverá retroagir com tudo aí, né? Pois se houve qualquer inovação. E deverá observar a regra da irretroatividade da lei penal, salvo se houver em benefício para o réu. A outra observação que devemos ter no que tange à interpretação autêntica, que são os instrumentos, como são os documentos relativos aos trabalhos das comissões das casas legislativas. Sua importância para a compreensão de determinadas questões é bem acentuada. Na verdade, isso não se trata, né, porém, de interpretação autêntica propriamente dita. Aliás, é bom deixar bem claro, né, e não podemos deixar de anotar que a lei se confunde com as pretensões do legislador. Né? Não se confunde com as pretensões do legislador. Então, senhores, em que pese a importância dos debates que se ensejaram a sua aprovação, a lei pode ter significado e alcances diversos daqueles pretendidos quando da sua elaboração. Quanto à interpretação doutrinária, também chamada de interpretação científica, é a interpretação realizada pelos estudiosos da disciplina. Vale lembrar que os doutrinadores não possuem uma natureza vinculante, tá? Servindo tão somente para orientar os aplicadores do direito. A uniformização do entendimento em sede doutrinária é conhecida também como communis opinium doctorum. Então, aqui a atenção a atenção que eu vos trago, nós não podemos negligenciar a imensa importância que a opinião dos jurisconsultores traz para nós. Ela teve e continua a ter no desenvolvimento científico do conhecimento jurídico penal. A partir dos estudos de muitos doutrinadores, foram desenvolvidos aí institutos do direito penal que posteriormente passaram a ser consagrados pela jurisprudência ou mesmo por alterações legislativas. Nós devemos reconhecer que as exposições de motivos do Código não constituem modalidade de interpretação autêntica, mas sim de interpretação doutrinária, na medida em que elas se espalham o entendimento doutrinário que contribuíram na elaboração do texto legal. A jurisprudência, por sinal, a interpretação jurisprudencial, também conhecida como interpretação judicial ou judiciária, e a que diz respeito ao entendimento do poder judiciário, consubstanciado nas decisões dos órgãos e tribunais. Quando o entendimento de um tribunal de algum sentido é reiterado, né, nesse contexto, é aprovado em um enunciado de súmula que constitui uma espécie de cristalização desse entendimento. Daí se falar em súmulas do STF e do STJ como exemplo. Em regra, aqui, né, o professor Glaube irá aprofundar com os senhores, tá? Mas de forma bem en passant, a interpretação jurisprudencial apenas ela possui um caráter vinculante ao caso concreto e não a outros casos, ainda que similares. Nas hipóteses de súmula vinculante ou de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, nestas duas hipóteses, cabe salientar que temos decisões provenientes do Supremo Tribunal Federal, né? E aí, né, dentro desse contexto, de 4 de maio até 4 de maio de 2020, né, nesse contexto. Quanto às fontes ou sujeito, ou quanto aos meios ou modo e aos resultados, né, nós vimos aqui que elas vão se falando nesse contexto, tá? Vimos que a interpretação autêntica ela se divide em contextual e posterior, e hoje nós vamos verificar que também a interpretação quanto ao meio ou modo.
A interpretação quanto ao meio ou modo, essa interpretação ela pode ser gramatical, histórica, sistemática, lógica, progressiva e teleológica. A gramatical é também conhecida e chamada de filosófica ou literal, né? Esse meio de interpretação está calcado na pretensão de descobrir o significado das palavras que integram o texto normativo. Em geral, costuma-se conferir menor importância à interpretação gramatical, com efeito, não raras vezes, uma interpretação exclusivamente gramatical se mostra um tanto limitada, pois temos que entender e apreciar o texto da lei, desconectando aí, né, o do seu contexto, de outras colocações relevantes não suficiente. Contudo, não se pode deixar de chamar a atenção para o fato de que, se por um lado a interpretação gramatical por si só é incompleta, por outro lado ela sempre é realizada. No entanto, senhores, nós vamos observar, sem dúvida, não há como se interpretar um texto de lei sem que se proceda a uma análise do contexto, do conteúdo dessas expressões que o compõem o texto legislativo. E aí, uma importância, né, que nós vamos verificar, que por si mesmo, a advertência de César Roberto Bittencourt, quando recorda em direito penal, que ele diz é o sentido literal das palavras utilizadas pelo legislador, exerce uma função de quê? Uma função de garantia, e por si mesmo nunca pode ser ignorado. Quanto à interpretação histórica, é por meio dessa interpretação histórica que se pretende identificar a origem dos institutos aí que se encontram presentes no texto legal. Se o estudante acolher esse meio de interpretação, o intérprete poderá recorrer, por exemplo, à exposição de motivos da lei, né, aos trabalhos preparatórios das comissões juristas, que elaboram os anteprojetos de lei ou as comissões do legislativo, que debateram a matéria do contexto social em que ela foi aprovada. A sistemática, ela pressupõe o quê? O texto legal seja interpretado no contexto da legislação que se lhe integra. Como assevera Eros Grau, não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços, nas palavras desse autor, um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado normativo algum. Quanto à interpretação lógica, ela consiste no emprego de quê? No emprego da razão, de alguns métodos tais como dedutivo e o dialético, e outros aí. Cabe salientar que alguns autores, eles utilizam a expressão meio lógico, sistemático, congregando este é o meio de interpretação antecedente. Quanto à interpretação progressiva, também chamado de meio de interpretação evolutiva, ela pretende-se aqui acompanhar a busca do significado legal de acordo com o progresso da ciência aqui nesse contexto. Também deve ser levados em consideração e a evolução proveniente da dinâmica social, os valores que vigem na coletividade em dado momento histórico. Empregando um exemplo bem banal, podemos recordar que até 2005, alguns crimes sexuais somente poderiam ser praticados no Brasil contra mulher honesta. Decididamente, a expressão mulher honesta, essa era interpretada em 2005, possuía uma conotação distinta daquela empregada em 1940, quando o Código foi aprovado. E isto porque a dinâmica social nesses dois períodos históricos era completamente distinta. A teleológica, também chamada de interpretação finalística, pois a teleológica significa estudo dos fins, da finalidade como um meio que indica. Nessa interpretação, ela busca a finalidade pretendida pelo texto normativo. Essa interpretação, quanto ao resultado, né, nós passamos agora a falar da interpretação quanto ao resultado. Porque nós falamos aqui
interpretação quanto ao meio, né? Que ao meio é o que? A gramatical, histórica, sistemática, lógica, progressiva e teleológica. E agora nós passamos a falar sobre a interpretação quanto ao resultado. Quanto ao resultado, a interpretação ela pode ser declarativa ou declaratória. A interpretação ela define o exato sentido do texto interpretativo, sem restrições ou ampliações. A restritiva, a interpretação restringe o alcance que poderia ser dado ao texto interpretado. Disse que a lei disse menos do que deveria e, por isso, caberá ao intérprete conferir o que? Uma interpretação extensiva. A extensiva ou amplificativa é o contrário da interpretação anterior. Assim, disse que a lei disse menos do que pretendia. E é por isso que cabe ao intérprete ampliar o alcance do texto normativo. É possível a interpretação também extensiva em direito penal? Sim, né? É possível. Exemplo de interpretação extensiva, nós temos a decisão do STF, que entendeu aplicar as medidas de segurança à proibição constitucional de penas de caráter perpétuo. As medidas de segurança não são modalidades de penas, razão pela qual o dispositivo constitucional não são alcançados aí. Contudo, entendeu a Corte Suprema que a Constituição disse menos do que queria. É por isso que a proibição às penas de caráter perpétuo deve ser interpretada como uma proibição às sanções de caráter perpétuo, abrangendo aí, portanto, o que? As medidas de segurança. No caso concreto mencionado, a interpretação extensiva é manifestamente favorável ao réu, razão pela qual não há maiores dificuldades em sua aplicação no âmbito penal. Mas, e a interpretação extensiva desfavorável ao réu? Seria possível? Sim, também é possível. Exemplo, né, é o crime de bigamia lá do artigo 225. Entende-se, contudo, que com muito mais razão, a poligamia faz que o agente incorra aí nas penas do crime do artigo 235 do Código Penal. De modo, a interpretação extensiva há de ser admitida em direito penal com muita parcimônia, pois apenas se mostra possível quando fica claro, né, que a situação concreta ajusta-se indubitavelmente ao sentido do texto legal. Não podemos deixar de destacar, inclusive, que existem precedentes em nossos tribunais ressachando a possibilidade dessa interpretação extensiva. Já estendeu o STF que os tribunais devem exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade das leis quanto a interpretações elásticas, efetivamente, pelos juízes, ampliando-lhes ali os alcances, violam o princípio da reserva legal, lá inscrito no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Outros meios de interpretação, além dos meios de interpretação mais conhecidos, devemos recordar algumas outras modalidades de meios de interpretação, né? E eu quero aqui dizer para os senhores que nós vimos até aqui, antes de eu passar, nós vimos o meio de interpretação aqui. Nós vimos a interpretação quanto às fontes, quanto ao meio e quanto ao resultado, né? Quanto às fontes, nós vimos a autêntica, a doutrinária e a jurisprudencial. Tá? Aí nós vimos que a autêntica, a doutrinária e a jurisprudencial. Quanto ao meio, nós vimos que ela é gramatical, histórica, sistêmica, lógica, progressiva e teleológica. Finalizamos ela e agora nós vamos falar de outros meios de
interpretação. Além dos meios de interpretação mais conhecidos, nós devemos recordar algumas modalidades, né, de interpretação, segundo o Dr. Rogério Sanches. Ele recorda a existência da interpretação sui generis, que é a interpretação conforme a Constituição. Essa interpretação sui generis, né, ela pode ser dividida em duas. Quais são essas duas, Odair? Será a esofórica e a endofórica. A esofórica é o significado e o alcance do enunciado normativo, não se encontra dentro do ordenamento jurídico positivado. É o que ocorre quando o Código Penal invoca a expressão tipo, lá do artigo 20, cuja definição ela está apresentada pela doutrina e não pela legislação. A endofórica, ao contrário senso, na interpretação endofórica, o texto normativo interpretado depende do auxílio de algum outro meio, né, de algum outro texto normativo, ainda que não integre a mesma lei. É o que ocorre nas leis penais em branco. A interpretação conforme a Constituição, ante a supremacia que as disposições constitucionais possuem em nosso ordenamento jurídico, a interpretação de qualquer lei ela deve estar submetida a uma lei, a uma filtragem constitucional. Essa filtragem constitucional nada mais é do que uma interpretação das leis. Em sede de controle de constitucionalidade, não raras vezes, o Supremo Tribunal Federal tem determinado uma interpretação de leis constitucionais de acordo com a Constituição, nesse contexto. Nesse diapasão, convém recordar que o ordenamento jurídico brasileiro diz que todo órgão judiciário pode e deve realizar um controle difuso de constitucionalidade. Ao reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma e afastar a aplicação, o julgador estará atuando como legislador negativo. Nesse sentido diverso, ao exemplo, suprir uma lacuna legislativa. É uma analogia que beneficia o réu, estará o julgador aí atuando numa espécie de legislador positivo nesse contexto. Quanto à integração do direito, a analogia. A analogia não é meio de interpretação do direito, mas sim uma integração fundamental. A distinção ela reside no fato de que a integração não temos um texto a ser interpretado, ao revés, há uma lacuna legislativa que deve ser suprida mediante um processo de integração do direito nesse contexto. A lógica que se fundamenta a analogia é onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo direito. Onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal, tá certo? E a mesma razão autoriza o mesmo direito. Sob o aspecto de uma classificação doutrinária, costuma-se mencionar duas modalidades de analogia. Analogia legis, essa modalidade de analogia aplica-se ao caso concreto para suprir a lacuna ou tratamento dado por outro enunciado normativo, e a analogia juris, que é a jurídica. Como forma de interpretação, recorre-se aos princípios gerais do direito. Como eu já expliquei para os senhores, a importância dos princípios. Em sede de direito penal, a observância dessa legalidade estrita exige uma parcimônia no emprego da analogia. É possível falarmos em analogia desde que haja benefício ao réu, né? Não se admite a utilização de analogia em desfavor do réu. Como exemplo, podemos formular uma indagação em direito penal à união estável que se equipara ao casamento. Bem, trata-se de uma analogia, né? Pois se indagado aí, indeterminado, a lei trouxer um regramento para o casamento e não dispuser sobre a união estável. Podemos suprir essa lacuna mediante a aplicação das regras relativas ao casamento. Exemplo, José ele se casou-se com Isabel. Após poucos meses de convivência matrimonial, o casal decide separar-se. A separação do fato não veio acompanhada do divórcio, de modo não se conviviam como marido e mulher. Mas formalmente persistia o vínculo conjugal. José inicia uma nova relação com Maria e passam a conviver
como se fossem marido e mulher, por 30 anos, constituindo família. Pergunta-se, nesse caso, poderíamos se equiparar a união estável entre José e Maria? Né? Para fazer com que José restasse em curso nas penas do crime de bigamia do artigo 235 do Código Penal? É óbvio que não. Né? Se José contraísse um novo matrimônio, sem desconstituir o primeiro vínculo com Isabel, ocorreria o crime de bigamia, mas para fazer com que uma união estável se equipare ao casamento, né, para incidir a lei penal sobre José não é possível. Neste caso, falaríamos em analogia em Malamparte. Exemplo 2. Né, digamos que Dimas convive com Inês há mais de 30 anos, como se fosse marido e mulher. Indubitavelmente, trata-se de uma união estável. Dimas, para alimentar seu vício por jogos de azar, retira consideravelmente uma quantia de dinheiro da bolsa de Inês, equivalentes de todo o seu salário do mês. O Código Penal estatui que não se pune o crime patrimonial entre cônjuges na constância do casamento, desde que não haja uma violência ou grave ameaça e a vítima possui idade inferior a 60 anos. Nesse contexto. Supondo que Inês tenha idade inferior a 60 anos, perguntas: é possível equiparar, nesse caso, a união estável com o casamento para fazer com que Dimas não seja punido? A resposta é positiva. Nesse caso, a união estável é equiparada a casamento, né? O casamento ele supre a lacuna para beneficiar o réu. Ou seja, trata-se de uma analogia em Bonaparte. Em resumo, nós não podemos esquecer que em sede de direito penal, para que haja analogia, é necessário que estejam presentes aí 3 requisitos. Similitude fática, tá? Onde as circunstâncias fáticas não são similares, né? Não há que se falar em analogia nesse contexto, se não for as similitudes não forem. Desse modo, empregamos o outro exemplo. É possível equiparar a união estável ao casamento. Não poderíamos utilizar o mesmo raciocínio no lugar da união estável se houvesse uma relação de namoro, muito embora o namoro, no mais das vezes, seja um prelúdio de uma futura constituição de família, não possui as mesmas características fáticas de um casamento. Quanto aos 3 requisitos, há uma lacuna legislativa. Não há que se falar em analogia quando a matéria é regulada pela lei penal. No exemplo mencionado, se a lei dispusesse expressamente acerca do tratamento ao ser dado à matéria, no que tange à união estável, não haveria espaço para se falar em analogia, tá certo? Quanto à outra parte, o benefício ao réu. Se for realizada analogia prejudicial ao réu, em Malamparte, haverá uma afronta ao princípio da legalidade. A interpretação analógica, a despeito da semelhança, nós não podemos confundir analogia com interpretação analógica, tá certo? Analogia, como referimos no tópico anterior, não é um meio de interpretação, mas sim uma integração do direito, pressupondo a existência de uma lacuna. Por sua vez, a interpretação analógica, como a própria terminologia indica, é uma interpretação por analogia, né? E isto é, uma forma de se interpretar a partir de um indicativo do próprio preceito normativo. Por outras palavras, na interpretação analógica, é o próprio enunciado normativo, né, que aponta a lacuna a ser suprida. Um bom exemplo, né, é o que consta lá no artigo 71 do Código Penal, que define a figura do crime continuado, né, Como se vê, o dispositivo ele encerra a disposição causídica, né, lá referente a condições de tempo, de lugar, de maneira de execução, seguidas numa fórmula genérica, ou semelhanças aí nesse contexto. Tá bem? Por último, senhores, nós vamos verificar aqui sobre a interpretação progressiva. A interpretação progressiva é aquela que se observa ao compasso da dinâmica social, amoldando-se aos conceitos e à evolução. Exemplo é o conceito de mulher honesta lá do Código,
que até 2005 estava no Código Penal. Essa expressão foi retirada da nossa legislação penal porque tinha uma forte conotação sexista, enquanto vigorou o nosso Código Penal de 1940. A doutrina mais clássica chegou a mencionar que a mulher honesta seriam as solteiras virgem, a casada fiel e a viúva casta. Como se vê, tal interpretação já não se coaduna com os ditames da dinâmica social de 2005, sobretudo após o processo de emancipação feminina, né, proveniente da chamada revolução sexual e da igualdade de gêneros consagradas constitucionalmente. Evoluindo conforme que a evolução dos valores sociais, no que podemos chamar de interpretação progressiva. Tantos exemplos poderiam ser mencionados, expressões como casa mal afamada, ou a expressão pessoa de má vida, no crime de abandono intelectual e assim por diante. Haverá uma interpretação progressiva a despeito da preservação do texto legislativo, acompanhando a evolução da dinâmica social. Quanto ao indúbio pro réu, por fim, nós não podemos deixar de falar do indúbio pro réu, diante do caso concreto, portanto, a ausência de provas que possam ser demonstradas de forma cabal, a responsabilidade do agente deverá ser julgado a optar pela decisão mais benéfica ao acusado. Diz assim, que na dúvida absolve o réu, nesse contexto. Que seja a sociedade contra, que seja as más línguas contra, mas tem que ser aplicado dessa forma, tá certo? No mais, senhores, nos vemos logo mais à noite para a nossa aula presencial. Aguardo os senhores para a aula.